Subiu para 21 o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia. Vários ministros sobrevoaram as áreas afetadas e anunciaram medidas de socorro às vítimas. Índice de desemprego recuou no terceiro trimestre do ano. Aumenta a preocupação com os casos de gripe com sintomas parecidos com os de Covid-19. O mundo registrou pela primeira vez 1 milhão de contaminados por Covid em apenas 24 horas. Os craques Lewandowski e Mbappé criticam a ideia de uma Copa do Mundo de futebol a cada 2 anos. E uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. O Jornal das 22 já começou. Agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 329.716.901 doses. 77,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 142.921.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E a Fiocruz divulgou hoje uma nota técnica ressaltando a importância da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade contra a Covid-19. Segundo o documento, a rapidez do contágio da variante Ômicron aumentou o poder de transmissão, principalmente de indivíduos não vacinados, como as crianças. Uma onda de gripe que atingiu o país está deixando as autoridades em alerta. Um dos grandes problemas é que os sintomas são bem parecidos com os da Covid-19 e, por isso, muita gente tem tido dificuldade para identificar a doença. Desde o início da pandemia, os sintomas da Covid-19 já são bastante conhecidos. São eles: febre, coriza, congestão nasal, tosse, dores musculares, dor de cabeça e perda de paladar. Mas esses sinais típicos do coronavírus também podem indicar a presença de outro vírus no organismo, o da gripe influenza. E essa semelhança está virando confusão para muitos brasileiros. Isso porque pelo menos 9 estados do país foram atingidos por um surto da gripe H3N2. E muitos pacientes estão encontrando dificuldade para identificar os sintomas. A semelhança em termos de manifestação clínica é que quando o quadro é febre, né? Ambas podem ter dor de garganta, ambas podem ter dor no corpo. Tá? Nós temos, então, pacientes vacinados para Covid que acabam se infectando, então tem sintomas mais leves. Né? Então, no quadro inicial, elas são muito parecidas. As diferenças que podem identificar a Covid-19 ou a influenza são bastante sutis. Por isso, segundo os especialistas, o mais seguro é fazer o teste. Para não ter dúvida nenhuma em realizar o teste. E o teste, o mais confiável, no sentido de não deixar passar casos, porque alguns testes podem dar falsos negativos, ou seja, a pessoa está doente pela gripe, mas o teste não confirma. O melhor teste é o teste de PCR. E o avanço da variante Ômicron contribuiu para aumentar ainda mais a preocupação e a confusão, mesmo entre aquelas pessoas que já estão vacinadas. Para se ter uma ideia, a procura por atendimento médico de pacientes com suspeita de Covid em postos públicos da cidade de São Paulo mais que dobrou no mês de dezembro. E para realizar um exame de Covid-19 em uma farmácia, o tempo de espera atualmente é de pelo menos 2 dias. Esse laboratório de Campinas realiza testes para as 2 doenças. E o responsável afirma que a procura aumentou muito em dezembro. Sem dúvida, aumentou. Para a influenza, a gente vê que o aumento foi bem significativo. Teve um aumento de 400%, né? Quase quadruplicou. Para a Covid, que a gente já vinha realizando bastante teste, teve um aumento menor, mas porém expressivo em quantidade, foi de 45%. Esse aumento do mês, os 2 exames, né, do mês de dezembro, em relação a outubro e novembro. A Tânia estava com os mesmos sintomas da influenza e da Covid-19. Bem aqui, assim, na caixa, um pouco na frente. Estava com dor de cabeça, soltou o intestino, estava com coriza, tosse e
dor no corpo, sabe? Um mal-estar. O alívio só veio com o resultado do teste, negativo para a Covid-19. Mesmo assim, os cuidados agora são redobrados. Afinal, nunca um resfriado deu tanta dor de cabeça para a Tânia. É uma roleta russa, né? A gente não sabe quando que vai... Se você vai... Eu tenho amigas que não tiveram nada, nem sintomas, sintomáticas. E só souberam porque uma outra pessoa do convívio estava mal, fizeram o teste, deu positivo. A pandemia não acabou. Vamos dar uma segurada aí. E depois do intervalo, você vai ver que foi prorrogado o prazo para o beneficiário fazer a prova de vida do INSS. E vai ver também o índice de desemprego recuou no terceiro trimestre do ano. A taxa de desemprego recuou no terceiro trimestre de 2021, segundo o IBGE. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. A taxa de desocupação caiu para 12,1% no trimestre de agosto a outubro. Na comparação com o trimestre anterior, a queda é de 1,6%. O número de pessoas em busca de trabalho reduziu e marca cerca de 12,9 milhões. O número de pessoas ocupadas aumentou em 3,6%. Na comparação com o trimestre do ano anterior, houve um aumento de 8,7 milhões de trabalhadores. No setor privado, a quantidade de empregos com carteira assinada subiu 9,5%. Aumentou também o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, em 8%. A taxa de informalidade chegou a 40,7%, o que corresponde a 38 milhões de trabalhadores do país. Com o crescimento do trabalho informal, o rendimento real caiu em 4,6% e chegou a R$ 2.449. Na comparação com o trimestre do ano anterior, a queda no rendimento foi de 11,1%. Do ponto de vista da inserção do trabalhador, nesse trimestre, em outubro, mantém-se o predomínio da informalidade, principalmente por meio do trabalhador por conta própria. De pouco mais de 3 milhões de expansão na ocupação, cerca de 54% veio da informalidade, né? Mas é importante frisar que nos últimos trimestres também tem ocorrido uma gradativa recuperação da carteira de trabalho na PNAD contínua, né? Mostrando que, embora mantenha-se o predomínio da informalidade, atividades que contratam trabalhadores por meio da carteira de trabalho também têm apresentado expansão, né, contribuindo não apenas para uma recuperação quantitativa, mas também para a recuperação dos vínculos formais. E no mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em leve alta de 0,02%, com os investidores atentos aos desdobramentos da disseminação da variante Ômicron e as perspectivas da saúde fiscal do país. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,63 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,65%, com 104.864 pontos. O INSS prorrogou mais uma vez o prazo da prova de vida. A partir de janeiro, quem recebe pensões e aposentadorias terá que provar que está vivo no mês do aniversário. Quem não cumprir a exigência poderá ter o pagamento suspenso a partir de julho. As pessoas que têm a biometria registrada podem apenas fazer uma operação bancária. Quem não tem, deve ir ao banco onde o dinheiro é depositado. A gasolina aditivada é a melhor opção para o abastecimento de veículos em quase todo o território brasileiro. A exceção é Roraima, onde a diferença de preço em relação ao tipo comum não compensa. Um levantamento feito com base na tabela da Agência Nacional de Petróleo indicou que vale a pena abastecer com a aditivada se o combustível estiver até 6% mais que a comum. O modelo da Carteira Nacional de Habilitação vai mudar. O Conselho Nacional de Trânsito definiu o novo desenho da CNH, que a repórter Maria Clara Leite vai mostrar para a gente agora.
A nova Carteira Nacional de Habilitação começará a ser emitida a partir do dia 1º de junho de 2022. E olha só, esse novo modelo será predominantemente verde e amarelo e terá uma tabela contendo várias informações, como, por exemplo, os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir, a categoria da CNH seguida por uma imagem do automóvel que a pessoa está habilitada a dirigir, vai informar se o condutor usa a CNH para trabalhar e se tem algum tipo de restrição médica. Além disso, haverá a letra P impressa para a permissão e a letra D para a CNH definitiva. A expedição desse novo documento poderá ser feita por meio digital ou físico, mas não haverá necessidade de troca imediata. Isso deve acontecer quando o motorista precisar fazer a renovação da CNH ou então tirar uma segunda via. De São Paulo, capital, Maria Clara Leite. O novo aplicativo compras.gov.br já foi baixado por mais de 20 mil fornecedores desde o seu lançamento em outubro pelo Ministério da Economia. Entre as inovações estão a possibilidade de credenciamento de empresas no sistema de cadastramento unificado de fornecedores e do acompanhamento das oportunidades disponíveis para fornecimento de produtos e serviços ao governo. Desde a data de divulgação, mais de 1.650 empresários já fizeram sua habilitação pelo aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS. Em uma cafeteria de Tóquio, no Japão, Miyomai cumprimenta um cliente, mas não pessoalmente. Ele está a centenas de quilômetros dali, controlando um robô garçom que é parte de um experimento sobre emprego inclusivo. Os robôs chamados Orihime da cafeteria Down, em Tóquio, são pensados para serem mais do que uma máquina. Eles oferecem oportunidade de trabalho para quem não pode sair de casa. O profissional cumprimenta o cliente a centenas de quilômetros do estabelecimento, controlando um robô garçom, que faz parte de um experimento sobre emprego inclusivo. Enquanto eu estiver vivo, quero muito retribuir à comunidade trabalhando da forma que puder. São quase 50 funcionários com deficiência física ou mental que trabalham no Café Down em um programa piloto, operando os robôs a partir de um monitor. A cafeteria abriu no distrito central de Nihonbashi em junho e oferece trabalho para pessoas de todo o Japão e do exterior, embora alguns trabalhem no próprio café. Os robôs usam câmeras, um microfone e um alto-falante incorporados para que os operadores possam se comunicar com os clientes à distância. Os clientes aqui não estão exatamente vindo ao local apenas para conhecer o Orihime. Eles vêm aqui por causa das pessoas por trás da Orihime e voltarão para vê-los novamente. A inauguração da cafeteria Down estava prevista para o ano passado durante os Jogos Paralímpicos, mas foi adiada devido à pandemia. E veja no próximo bloco, o mundo bateu recorde de 1 milhão de infectados pela Covid em um único dia. E ainda, os craques Lewandowski e Mbappé são contra uma Copa do Mundo de futebol a cada 2 anos. A companhia aérea Itapemirim assinou hoje um acordo com o Procon de São Paulo para devolver o dinheiro aos passageiros que não viajaram desde que a empresa suspendeu as atividades. Se não cumprir o que prometeu, a Ita será multada em 5 milhões de reais. A Itapemirim concordou em reembolsar o consumidor em no máximo 10 dias. O prazo vai começar a contar a partir do momento em que o consumidor fizer a reclamação. Segundo a empresa, 99% das compras foram feitas via cartão de crédito. Se o negócio foi fechado para pagamento parcelado, o estorno será da mesma forma e prazo. A medida abrange os consumidores com residência no estado de São Paulo, que deverão procurar a empresa nos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos. Quem não puder ir, terá um canal de atendimento telefônico 24 horas junto ao Procon e às outras unidades de Procons estaduais. Em nota, o diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês, disse que o acordo assegura o reembolso aos consumidores, mas não isenta a Ita de responsabilidade administrativa ou judicial devido à suspensão das suas operações. Ou seja, o consumidor pode entrar individualmente com processo por dano moral contra a empresa.
E durante a pandemia, muita gente apostou no empreendedorismo como alternativa ao desemprego ou por opção. Mas vários microempresários ou clientes que prestaram serviço, mas não fecharam contratos, muitas vezes precisam ir à justiça. Para resolver essa ou outras questões jurídicas, uma solução online acaba de chegar ao Brasil. A Kate é maquiadora há 12 anos, mas no meio dessa jornada houve um buraco deixado pela pandemia. Com todos os eventos cancelados durante a quarentena, faltaram clientes e ela teve de se reinventar. Começou então a dar aulas de automaquiagem. Eu fazia online esses cursos. Então, por esse motivo, eu não fiquei tão parada na pandemia. Para atuar no mercado, ela tornou-se MEI, sigla de microempreendedor individual. Com isso, trabalha na formalidade, paga seus impostos corretamente, emite notas fiscais, mas não é obrigada a fazer o que agora vê como primordial. Não faço contratos. Algo que em 2022 eu vou ter que começar a fazer. Isso para não sofrer mais prejuízos, como aconteceu recentemente. Poucos meses atrás, a Kate foi contratada para maquiar 20 formandas e, pelo montante, ofereceu 40% de desconto em cada maquiagem. No dia da festa, se preparou, reuniu todo o material necessário, contratou um carro de aplicativo para levá-la ao local, que, segundo ela, era distante de sua casa, e foi com toda a disposição atender as 20 mulheres. Mas, chegando lá... Tinham 4 formandas apenas. O prejuízo mesmo ficou pro meu bolso, porque na verdade eu paguei para trabalhar. Kate conta que nunca havia passado por uma situação como essa e por isso não pensou em firmar contrato. Agora avalia que se tivesse colocado tudo no papel, precisaria de apoio jurídico e com isso talvez não tivesse sofrido o calote. Mas e os gastos com os honorários? Porque o trabalho de um advogado não é nada barato. Não seria barato. Mas agora, uma plataforma de serviços jurídicos online que acaba de chegar ao Brasil promete reduzir esses custos consideravelmente. Os advogados da empresa ajudam na elaboração dos mais diversos tipos de contratos e também auxiliam na resolução de problemas, como, por exemplo, o atraso na entrega de um produto ou de um serviço. Esse suporte será gratuito até o mês de março de 2022. A ideia pioneira no país veio dos Estados Unidos e migrou para países da Europa, como Espanha, França, Holanda e Reino Unido. Ao todo, a plataforma tem hoje mais de 20 milhões de usuários, que recebem todo o suporte jurídico que precisam, com pagamento de uma taxa mensal acessível. Mensalidade que também será cobrada aqui no Brasil após a implementação total do sistema, prevista para o final de fevereiro. A Rocket Lawyer ela vem para resolver essa dor. Ela vem para fazer com que o autônomo, o microempresário, o pequeno empresário, que ainda não está de um tamanho que pode falar, eu vou contratar um escritório de advocacia, ele encontrar em um lugar contratos e documentos que deem conforto jurídico para ele. Até o final da implementação, a plataforma deverá contar com mais de 100 modelos de contratos para os mais diversos fins, desde acordos de prestação de serviços até contratos de aluguel, união estável e testamento. Então a gente tenta abarcar a maioria das situações do dia a dia do autônomo, do microempresário, do pequeno empresário e da pessoa física, em que ela normalmente não se valia de contratos e documentos e ela começar a se valer. É o projeto da Kate, que aprovou o serviço. Eu acho que é uma segurança para a gente saber que a gente está no nosso serviço e ainda a gente tem um suporte por trás disso. Então, eu acho super válido mesmo. A Kate quer conhecer a proposta, porque a ideia agora é nunca mais sofrer prejuízos, mesmo que custe um processo. Mas, da próxima vez, ela pretende estar calçada na lei. Numa dinâmica de mundo, as coisas às vezes dão certo, às vezes não. Mas não dando certo, você já tem um documento para se valer. Porque você não chega na frente de um juiz e explica como foi. Você mostra um documento. Além de eu entrar a fundo, querer entender mais sobre isso, muitas pessoas que eu conheço que também são autônomas, eu vou passar para elas também, para elas terem conhecimento e ver também se será bom para elas, né? Porque é cada coisa que a gente passa que não é fácil.
E pela primeira vez, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de Covid em apenas 24 horas. O número é consequência da variante Ômicron do coronavírus. Estados Unidos, França e Reino Unido foram os países com maior número de registro de contágios. Em Paris, na França, as compras de final de ano não movimentaram tanto o comércio local. A Covid-19 fez um rombo no orçamento das famílias. Turistas e parisienses passeiam pela Champs-Élysées e fazem suas compras de última hora. Mas os fogos de artifício e shows planejados para a véspera de Ano Novo foram cancelados. A França, que tem cerca de 90% de sua população com mais de 12 anos vacinada, teve 122 mil mortes pela doença desde o início da pandemia. Na verdade, eu vim comprar presentes por 10 euros, mas estou com pressa, pois ainda preciso fazer o teste anti-Covid para me reunir com meus familiares e amigos nas festividades de encerramento do ano, explica o francês Thibaut Massicot. No país, mais de 6 milhões de testes para o coronavírus foram realizados na semana passada, um recorde desde o início da pandemia, provocado pela preocupação causada pela nova variante Ômicron, que chegou quando muitos achavam que as festas de fim de ano seriam tranquilas. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 171 mortes por Covid-19 e 8.430 novos casos, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 282 milhões e 622 mil casos e mais de 5 milhões e 413 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos ultrapassaram os 53 milhões e 105 mil diagnósticos e um total de 820.458 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 799 mil contaminações. Já o Brasil passou dos 22 milhões e 254 mil casos, com mais de 21 milhões e 520 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 618.705 mortes registradas. O Reino Unido soma mais de 12 milhões e 406 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia quebrou a marca dos 10 milhões e 258 mil casos positivos desde o início da pandemia. Cuca não é mais o técnico do Atlético Mineiro. Ele pediu demissão hoje alegando problemas familiares. O treinador que levou o time mineiro ao título de campeão brasileiro depois de um jejum de 50 anos, assumiu o compromisso de não trabalhar no próximo ano. O Galo agora precisa de um substituto, que pode ser o português Jorge Jesus, que também saiu do Benfica nesta terça-feira, ou o Renato Gaúcho, que não teve uma boa passagem pelo Flamengo. Dois dos mais famosos jogadores de futebol da atualidade não apoiam a ideia de uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Lewandowski e Mbappé não economizaram motivos para dizer o porquê são contra. Os atacantes Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, admitiram que não são a favor de uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Ambos foram contra os planos da FIFA e estão preocupados com o bem-estar dos jogadores. Não sou fã da ideia. Já temos muitos jogos todos os anos. São tantas semanas difíceis de preparação e, se quisermos mostrar algo especial em termos de desempenho, precisaremos de uma pausa. Além da questão física, o craque polonês aponta o fator mental como preponderante para um mundial de alto nível técnico. Jogando a cada 2 anos a Copa do Mundo, o nível cairia. Seria impossível para o corpo e para a mente. Para isso, precisamos de descanso. Mbappé concordou com Leva e acrescentou que a Copa do Mundo perderia seu apelo e impacto se fosse disputada a cada 2 anos. A Copa do Mundo é especial porque acontece a cada 4 anos. Se ela passar a ser bienal, será algo normal. Quero dizer que ela não é normal porque é algo incrível, que talvez você jogue ou conquiste apenas uma vez na vida. Para o jovem jogador francês, o inchaço do calendário do futebol mundial vai prejudicar a qualidade do espetáculo.
We play like already 60 games. Já jogamos 60 partidas no ano e você tem a Eurocopa, a Copa do Mundo, a Liga das Nações e as Ligas Nacionais. Estamos felizes em jogar todas as competições, mas uma Copa Bienal já será demais. E veja a seguir, São Paulo ampliou a vacinação contra o vírus que provoca a gripe. E ainda, uma empresa japonesa garante que vai levar as pessoas até a Lua dentro de um elevador. E olha só essa novidade, uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. Segundo um estudo da empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, daqui a 10 anos estaremos produzindo nanofilamentos de comprimento ilimitado. Em 2050, a obra de construção do elevador espacial estará concluída. O elevador subiria a 200 km por hora por um cabo, ligando a Terra ao espaço. Ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, continuaria subindo e depois de 3 semanas alcançaria incríveis 100 mil quilômetros. Cerca de 1/3 da distância até a Lua. De acordo com a companhia, o dispositivo seria composto por um cabo de nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros, um porto flutuante na Terra de 400 metros de diâmetro e um contrapeso de 12.500 toneladas. Em São Paulo, as internações por gripe dispararam e ultrapassaram as hospitalizações por Covid-19. Já são mais de 200 casos da influenza. Na cidade de São Paulo, as internações por gripe já representam 23% das hospitalizações por síndrome respiratória. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, das 920 pessoas internadas com sintomas de doenças respiratórias na semana de 12 a 18 de dezembro, 213 tinham influenza e 37 receberam diagnóstico de Covid. Os casos de gripe na capital começaram a subir neste mês. Na semana anterior, de 5 a 11 de dezembro, das 912 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, 139 tinham influenza e 56 tinham Covid-19. Como comparação, no final de junho desse ano, 66% do total de internados com doença respiratória, 1.516 pessoas, tinham Covid-19 e só 3 pessoas tinham influenza. A cidade de São Paulo estendeu a vacinação contra a gripe para todas as pessoas que ainda não se imunizaram neste ano. A campanha foi ampliada por causa da baixa procura pela vacina da gripe nos postos de saúde. A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe por causa do aumento dos casos da doença no município. Com isso, a partir de 6 meses de idade, todos que ainda não se vacinaram contra a influenza em 2021 vão poder receber o imunizante. A Prefeitura alerta que a campanha é válida enquanto durarem os estoques de vacina nos serviços de saúde. A imunização acontece em todas as 469 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não há necessidade de intervalo entre a aplicação da vacina anti-Covid e da vacina contra a gripe, segundo a Prefeitura de São Paulo. É possível, inclusive, que as duas sejam aplicadas no mesmo dia. A vacina contra a gripe não tem ação contra a versão específica do vírus que tem se disseminado, a cepa Darwin do H3N2. Mas isso não torna a vacinação menos importante, já que previne contra o vírus H1N1. E agora veja alguns desses testemunhos de vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o quê, irmã? Eu cheguei aqui com as pernas muito cansadas. Eu tenho muita cãibra nas pernas à noite. E Quanto tempo vem isso? Tem mais de 1 ano. Mais de 1 ano? É. E agora? Agora tô livre. Tá livre. A senhora foi o quê, irmã? Muita tristeza e mágoa. Sumiu. Saiu. Oh, glória a Deus. Boa visitação de Deus. E você, irmã? Um problema que eu tive, que eu tomei um tombo muito forte e rompeu os tendões do braço todo, do braço direito e do braço esquerdo também. Quanto tempo você tomou? Quanto tempo? Já tem 2 anos. E agora tá livre? Agora tá bom, graças a Deus. Então levanta os dois assim.
Oh, graças a Deus. Tem uma pessoa que estava com a dor aqui no joelho direito e foi embora. O que foi, irmã? Conta pra mim. Eu estava muito tempo com dor nos joelhos. Qual deles? Ah, nos dois? É mais o direito. Mais o direito. E agora melhorou bastante. Oh, glória a Deus. Olha, eu não sou mágico, eu não curo ninguém. A cura é pela fé. Mas o que é fé, missionário? Hebreus 11:1 diz que é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. E onde compra a fé? Em lugar nenhum. Mas o senhor não tem um pouquinho no seu bolso para vender, emprestar ou dar? Não, a fé não é assim. É Deus que põe no seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se ouve a palavra de Deus, você consegue habilidade para ouvir Deus, para entender Deus falando com você. E você crê e Deus abençoa. Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo descanso para você e eu te espero amanhã. Tchau.